Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, a professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia, e a gente vai continuar falando sobre a terapia nutricional, tá? Lembrando da sua importância para poder manter e recuperar esse indivíduo. Então, o indivíduo que está recebendo uma terapia nutricional enteral, ele pode receber essa alimentação tanto proveniente de dietas industrializadas, tá? Ou de uma dieta caseira e artesanal. O que vai levar a esse paciente ter um tipo de alimentação assim? A gente tem que considerar tanto a decisão da nutricionista com relação ao melhor suporte nutricional do paciente, como com relação ao custeio, né? Então a gente sabe que dietas industrializadas, elas apresentam um valor maior do que uma dieta caseira, tá? Então, a gente tem que considerar esses pontos, tanto a necessidade do paciente, como também o seu custo, a sua manutenção. E aqui a gente já consegue ver quais são as diferenças entre essas dietas artesanais, as caseiras, como as dietas enterais industrializadas, tá? Então, nas dietas artesanais, ela vai ser composta de alimentos integrais, vai apresentar um menor custo, tá? Porém, um maior risco de contaminação. Por quê? Porque ela tem que ser muito manipulada, o alimento ele tem que ser escolhido, ele tem que ser higienizado, os equipamentos devem ser higienizados, tá? Tudo isso pode levar a um risco de contaminação se não acontecer de modo adequado. Ela tem também, muitas vezes, a necessidade de uma suplementação, deve haver mais atenção ao tempo de cocção, tá? De trituração e peneiração, então tem que tomar muito cuidado com esses pontos necessários. Pode haver perda de nutrientes e tem um alto custo ou disponibilidade de equipamentos para sua medição de osmolalidade e viscosidade, tá? E é algo que às vezes nem acontece dentro de uma residência, tá? A nível hospitalar isso daqui pode até acontecer, mas quando o paciente está em casa, dificilmente ele vai verificar a osmolalidade, que é a concentração de nutrientes dentro dessa alimentação, dentro dessa dieta. As dietas industrializadas, elas já são em pó ou líquidas, elas apresentam maior custo porque existe justamente uma menor contaminação. O risco de contaminação é menor. Fácil medição de osmolalidade e de viscosidade, tá? Então, a gente entra nessas dietas caseiras. Ela é composta principalmente de alimentos in natura ou a mescla de produtos naturais e industrializados, tá? Preparados de modo artesanal. Então, a nutricionista ela vai calcular as necessidades desse paciente e vai prescrever, identificar quais são os alimentos que vão fazer parte da sua alimentação e quais os horários que vão ser administrados, tá? Além disso, a nutricionista também vai determinar quais são os alimentos que podem substituir esses alimentos que foram indicados, tá? A principal composição são justamente os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, frutas, verduras, tá? As carnes, o arroz, o feijão, tá? A lentilha, são alimentos que podem fazer parte da alimentação desse paciente. A vantagem é o menor custo, por quê? Porque são alimentos próximos desse paciente, são alimentos que fazem parte do hábito alimentar desse paciente, às vezes, tá? Da sua família. Essa dieta, ela é individualizada, então é uma dieta que vai ser calculada e vai fechar as necessidades desse paciente, necessidades calóricas, tá? Então, ela vai ter uma individualização da sua fórmula quanto à composição nutricional e o volume adequado, tá? Apresenta uma proximidade do familiar, então esse paciente ele pode estar no ambiente familiar consumindo aqueles alimentos da família, só que indicados para sua necessidade. Uma melhora do conforto e da qualidade de vida,
menos intercorrências clínicas e risco de infecções hospitalares, oferta de suporte emocional necessário, porque está próximo à família, estão mais próximos da alimentação consumidas pela sua família, tá? As desvantagens são mais complexas de serem elaboradas e por isso tem maior risco de posicionamento. São alimentações que elas necessitam que o alimento ele seja escolhido, que ele seja higienizado, que ele seja cozido, liquidificado, peneirado para poder ser administrado a esse paciente, tá? Tem um risco de contaminação durante o seu preparo se em algumas dessas etapas não ocorrer a condição de higiene necessária para o seu preparo, para a sua execução, esse alimento ele vai oferecer sim uma contaminação para esse paciente. E esse paciente que já está fragilizado, ele pode entrar num quadro mais crítico ainda, tá? Então, muitos são prescritos incompletos em calorias e nutrientes. Às vezes, a nutricionista, ela coloca todos os alimentos para fechar a necessidade calórica desse paciente, para fechar a necessidade tanto de micronutrientes como de macronutrientes, tá? E se a pessoa que está preparando, ela omite esse alimento, consequentemente não vai bater, tá? Não vai fechar em calorias. Ou se essa pessoa coloca mais, isso daí gera também um comprometimento do estado de saúde do paciente. Tudo que é prescrito pelo nutricionista tem que ser devidamente seguido pela pessoa que vai estar cuidando desse paciente, tá? Pode ter uma redução da densidade calórica em nutrientes. O tempo de administração é de no máximo 4 horas, tá? Preferencialmente administrado em bolos e via gastrostomia, tá? E a orientação de alta. Então, quando esse paciente ele recebe esse tipo de dieta caseira, a nutricionista tem que orientar como que vai ser todo o preparo. A pessoa que vai se responsabilizar pela preparação tem que estar consciente de todas as medidas de higiene que devem ser adotadas para o seu preparo e tem que estar consciente também com relação à importância de cada ingrediente que está sendo prescrito dentro daquela dieta, tá? O tempo de administração a gente tem que respeitar e a administração em bolos ou por gotejamento, ela pode estar acontecendo, tá? Aí a gente já falou que ela é composta por alimentos não processados, que são alimentos in natura, ou minimamente processados. A composição vai ser assim. Então, aceita-se um óleo. Dentro dessa alimentação, a gente pode estar inserindo um óleo, o leite, as carnes, ovos, tá? Os hortifrutis, um tempero como cebola, alho, ele pode estar fazendo parte dessa alimentação. O arroz, o feijão e alguns complementos alimentares a gente também pode estar inserindo dentro da alimentação desse paciente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!